E aí, pessoal, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Safadão de novo. Vou dar continuidade aí ao nosso curso de Química Orgânica. E entramos na nossa aula 7. Marca aproximadamente a metade do nosso curso, tá bom? Vamos lá, sempre de olho no cronograma. No programa. Olha lá. Hoje a gente vai abordar as outras funções orgânicas e eu acho que vai ser uma aula um pouco longa, então espero que nos cite, porque essa viagem é comprida. Primeiro de tudo, vou fazer a correção do simulado de vocês, tá bom? E vou comentar as questões um pouco. Gás de cozinha, GLP, é uma mistura de propano e butano. Indica a opção que representa as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos, respectivamente. Tem duas maneiras de vocês fazerem esse exercício. A primeira delas é pura e simplesmente você lembrar que propano e butano são alcanos. E alcano tem a fórmula CnH2n mais 2. Então, você pega o prefixo que indica número de carbonos da fórmula e joga naquela formulinha molecular, molde. Então, prop, 3 carbonos, but, 4 carbonos, C, 3, H, 2 vezes 3 mais 2, fica 8. Então, C3H8. E butano, 4, 2N mais 2. Então, vai ficar C4H10. Alternativa aí, portanto, tá bom? Outra maneira que vocês podem fazer é simplesmente montando o composto. Então, vai lá, monte seu propano. Esse carbono precisa de 3 Hs para completar, 3 Hs para completar, aqui 2. E conta. Então, 1, 2, 3 carbonos, 3, 6, 8. H8. Está montada a fórmula. E no caso do butano, eu vou usar a fórmula de traços, que eu acho muito mais rápido. 1, 2, 3, 4. Aqui fica da uma forma. Nossa Senhora. H3, H2, H2, H3. Então, C4, 3, 6, 6 mais 4, 10. Tá aí. Qualquer maneira que você quiser, você consegue resolver. Próximo exercício. O nome e o PAC para o composto abaixo é... Aí você olha para o composto e você tem que nomear. Então, vamos de novo para o Paintbrush. Vocês vão primeiro identificar a cadeia principal, lembrando de colher as prioridades, né? Essa dupla ligação tem que aparecer na sua cadeia principal. Então, a cadeia principal estaria aqui, ó. E aí tanto faz se subir ou descer, porque tem um carbono nos dois, né? E aí você numera. Se você numerar da esquerda para a direita, a insaturação fica na menor posição. E ela leva prioridade em relação aos grupos substituintes, tá bom? Então, como é que ficaria esse nome desse composto? Você coloca lá, ó. Você vai ter um dimetil na posição 5. Então, ó, 5,5 dimetil. Isso termina na cadeia principal. Seria como? 6. 6 carbonos, então é X. X. Posição da insaturação. Posição 2. 2 em qual que é a insaturação, no caso é uma dupla, e como é um hidrocarboneto. Então, nós estamos falando do 5,5 dimetil X2N, que é a resposta do exercício. E aí, você pensa assim, mas não estou achando aqui.
E aí cabe você ter um pouco de bom senso e na alternativa que mais parece, né, com essa nomenclatura que eu dei para vocês, que seria E. Nesse caso daí, você antecipar a posição da insaturação no início do composto é uma maneira mais arcaica de você escrever ele, né? Ao invés de escrever X2-eno, você escreve 2-hexeno. Só que, segundo a IUPAC, o correto é a que eu fiz para vocês ali e foi a que eu ensinei, tá bom? O odor típico de alho é devido a um composto de enxofre chamado alicina, que é produzida pela ação de uma enzima do alho sobre a substância denominada aliina. Aí está a fórmula ali. Sobre a alicina, é correto afirmar que... Aí está lá. Tem cadeia homogênea, alifática e saturada. Aí você olha para a cadeia, não é homogênea. Tem um átomo de enxofre no meio da cadeia. Não é. Alifática. Tudo bem, é alifática. E saturada. Também não é saturada. Tá bom? B. Tem fórmula molecular C6H11O3NS. Aí você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11. H11, 1, 2, 3, O, N1, S. É essa aí. Mas vamos comentar as outras. Tem radical propil ligado a enxofre. Aí você olha para o enxofre e cadê o propil? Ó, não tem propil, não tem propil. Não tem. Não tem. Ó, diga-se de passagem, essa dupla aqui, ó, não é uma dupla, tá? É uma dativa. Se vocês lembrarem das minhas aulas anteriores, quando você tem enxofre fazendo dativa, você pode representar a dativa como uma dupla, tá? Tem nessa estrutura carbonos terciários e quaternários. Para ter carbono quaternário, você ia ter que ter um carbono ligado a um carbono ligado a 4 carbonos. E a gente não vê isso daqui aqui. Tá bom? Então, não temos. E tem o oxigênio e nitrogênio como heteroátomos. Oxigênio, ele não está no meio da cadeia. Nitrogênio, não está no meio da cadeia. Então, não. Bom, eu vou tentar sempre, antes de começar a matéria nova, trazer um exercício para vocês, para fixar alguns exercícios importantes, né? E trabalhar, aprofundar uns temas de nomenclatura. Então, vamos nomear esse composto aqui. Esse composto aqui, ó, é descrito da forma estrutural, né? Em que você tem os carbonos e os hidrogênios expostos. Você poderia, por exemplo, escrever de outra maneira, né? Pensando assim, olha, eu vou montar na forma de traço, sei lá, ó. Vou pensar nessa estrutura linear aqui primeiro, tá? De 5 carbonos. Então, olha lá. 5 carbonos. Desse segundo carbono, partem 2 carbonos, um para cima e para baixo. E aí, do terceiro, vai partir essa estrutura assim, ó. E aí, isso daqui, ó, vai ser uma representação desse mesmo composto, só que na forma estrutural. Veja como você ganha tempo fazendo isso. Se você quiser também, você pode fazer de uma maneira mais preguiçosa, tipo assim, ó. Assim, que é essa estrutura aqui, ó, em cruz. Daí que a gente vai descer em uma espécie de isopropil e colocar essa parte do finalzinho, né? Isso aqui até me lembra, mano, um maluquinho carregando uma espécie de espada, velho. Se liga, ó. Um caboclinho aqui, ó, carregando uma espada. Enfim, às vezes eu briso, tá bom? Vamos continuar aqui na resolução.
Primeiro de tudo, a gente tem que identificar a cadeia principal. E a gente tem duas opções. Espera aí. Temos duas opções. A gente pode seguir linha reta ou a gente pode descer. Em ambas, a gente vai ter 5 carbonos na cadeia principal. O que vai alterar é o número de ramificações que a gente vai ter nos compostos. Tá bom? Como é que vocês procedem, então, aqui? Vocês contam as ramificações. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E vocês escolhem a que tiver o maior número de ramificações. Portanto, qual vai ser? Vai ser aquela que desce na cadeia aqui. Ó. Tá? Feito isso, você vai ter que numerar. E aí, na numeração, se você não tiver alguma prioridade, tipo em saturação, que tem prioridade em cima de ramificação, você vai numerar de modo a deixar as ramificações no menor número possível. Então, olha lá. Se eu começar da esquerda e descer, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter 2 ramificações no carbono 2, uma no 3 e uma no 4. Se a gente fizer invertido, a gente vai ter uma no 2, que daí aqui esse aqui vai ser o carbono 2, uma no 3 e 2 no 4. Então, a gente tem que nomear dessa maneira, para deixar nas menores numerações possíveis. E aí, feito isso, a gente tem que identificar quais são os radicais, que estão nas numerações, né, para escrever. Como é que ficaria isso daqui, então? A gente tem um etil no grupo 3 e grupos metis no 2, de novo no 2 e no 5. Lembra? Ordem alfabética, prioridade. 3, etil. Olha lá, etil. 2,2,5. Trimetil. Quem? Pente, an e o, pentano. Esse aqui ficaria sendo o nome desse composto, tá bom? Ó, lembra que nos radicais a gente vai ter a prioridade no nome. E mesmo se você pegar aqueles outros radicais lá diferentes, tipo terc-butil, sec-butil, isobutil, prevalece essa letra aqui, ó. Ó, terc, sec, e no caso do isobutil, quem prevalece é o B, não é o I, tá bom? Mesma coisa com o isopropil, por exemplo. Não é o I que vai estar na preferência, ó, no isopropil. É o P que está na preferência, tá bom? E aí a gente pode dar continuidade às nossas funções orgânicas, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o álcool. Como é que é o álcool, pessoal? O álcool, ele é um composto orgânico que tem como característica o grupo hidroxila, que é o OH, que tem que estar ligado a um carbono saturado, tá? Então, ó, nomenclatura. Tem duas formas distintas. A gente pode fazer como se fosse aquela do hidrocarboneto, só que ao invés de terminar no O, termina no OL. Então, se a gente fosse pensar num composto de 2 carbonos saturado e que tem um grupo de álcool ligado, um grupo de hidroxila ligado, como é que ficaria? Et, an, ol. Ficaria etanol. Tá bom? Outra maneira de você escrever esse composto seria você colocando álcool, depois o nome do radical, que no caso seria o grupo substituinte, né? Seria o etil ligado ao OH, e o ícone no final. Então ficaria álcool etílico.
Só que quem é que vai ganhar o selo de qualidade do PAC? É a primeira. A segunda é comercial, tá bom? Vamos falar um pouco aqui, então, do nosso metanol, ou álcool metílico, que é o CH3OH, tá bom? Ele é chamado de álcool da madeira. Por quê? Pelo um processo de produção dele. Se você pegar uma tora de madeira, colocar uma espécie de fogãozão, retirar todo o oxigênio, esquentar bastante e deixar a água em forma de vapor ali, vai haver uma reação de formação de CO e liberação de H2. Tá? E se você pegar esse composto formado, CO e H2, e botar para reagir novamente com H2, aí sim você tem a formação do metanol. Tudo bem? Ele pode ser usado como combustível, porque ele tem baixo número de carbonos, e aí a combustão dele seria quase que plenamente completa, não deixaria resíduos, né, como CO e o C. Tá? O problema de a gente usar o metanol é que tem que tomar cuidado, porque a chama dele é muito clara, é quase que uma chama invisível, tá? Isso decorre da combustão completa ser muito efetiva. Daí você tem um processo de maior frequência liberada de luz na combustão. Teve até um acidente uma vez Por que eu estou de fone? Teve até um acidente uma vez no automobilístico, que o piloto bateu o carro, tal, começou a derramar gasolina, e do nada teve uma faísca, ele começou a queimar, e aí não dava para ver a chama, né? Daí o cara ficou se estribuchando no chão, queimando, e só foram acudir o cara quando começou a vir uma fumacinha preta, né? Que aí o metanol tinha sido quase todo consumido e estava consumindo a roupa dele, tá? Outra coisa, toxicidade. O metanol é tóxico, tá? Pelo seguinte, na hora que a gente vai ter na hora que a gente ingere essa substância, o nosso fígado vai degradá-lo em metanal, que é um aldeído que vai ser uma das próximas que eu vou falar, uma das funções orgânicas. Esse aldeído, ele é mais tóxico, porém, na via de metabolização hepática, tem mais uma etapa, que é a conversão do metanol no ácido metanóico, tudo bem? Que aí sim é o mais tóxico de todos. E o que a gente vai evidenciar? Danos ao nervo óptico, ou seja, causa cegueira, e além disso causa desorientação e coma. Então, é bastante tóxico o metanol, tá bom? E as únicas vias de você ter essa toxicidade, praticamente são as de ingestão, tá bom? A pele não tem tanta capacidade de absorção e não tem como cair muito metanol no olho, porque esse troço arde. Então, ia respingar no olho de uma pessoa e depois o cara não ia deixar acontecer de novo, que ia arder. Mas dá para ter intoxicação acidental. A criança, ou até mesmo alguns alcoólatras, assim, que podem buscar esse tipo de coisa. Avançando aqui, a gente tem o etanol mesmo, tá? Que é o próximo, que é o álcool etílico, C2H5OH. A gente pode encontrá-lo em bebidas, tá? E combustível, a gente usa bastante nos combustíveis. Outra coisa importante é esse tal de álcool desnaturado. O álcool desnaturado é basicamente um álcool de percentual alcoólico muito alto. É um álcool 97% tal, que ele é mais barato no litro do que o litro de destilado que a pessoa bebe. Então, o que acontece? Alguns alcoólatras tentam beber álcool de posto ou coisa desse tipo, porque é mais barato, e aí eles sustentariam desse jeito seu vício.
são inseridas nele substâncias que a gente chama de aversivas, substâncias que têm um gosto amargo, tá? E aí isso desencoraja o alcoólatra de beber. Além disso, você tem substâncias eméticas ali, que provocam o vômito, tudo bem? Para, se a pessoa ingerir, diminui o risco de intoxicação, tá? Porque vocês imaginam, se balalaica que tem, sei lá, 39% de álcool já faz estrago, imagine um de 97%, pegar um, sei lá, um absintão assim da vida. Problema, tá? Então esse é o álcool desnaturado. É um álcool extremamente concentrado, só que com agentes aversivos e eméticos dentro. Última coisa que eu tenho que falar é sobre o álcool de cereais, que é basicamente um álcool que é preparado de uma maneira que deixa ele apto para ser usado em manipulação de remédios, tudo mais, tudo bem? Floral, às vezes eles usam uma substância alcoólica ali para ser solvente e tal, ter efetividade. Eles vão buscar isso no álcool de cereais, não vai ser o álcool de cozinha ou o álcool da gastronomia, tá bom? E aí é uma classificação de álcoois, quantos outros carbonos o carbono que está ligado à hidroxila vai estar ligado. Então, olha na imagem aí. Álcool primário acontece quando o álcool tem esse carbono que só se liga a um outro carbono, ou que não se liga a nenhum outro. Tá? No álcool secundário, a gente vai ter esse carbono fazendo ligação com 2 outros carbonos. Então, essa hidroxila não estaria na ponta da cadeia. Ela estaria mais por meio da cadeia, tudo bem? Não está na ponta, está mais por meio. E no caso do álcool terciário, seria num caso que a gente tem um carbono fazendo 3 ligações, e a quarta dele é com o OH, com a hidroxila, tá? Isso é especificamente importante para quando a gente for falar de oxidação de álcoois, tá? E daí, isso vai fazer toda a diferença se você vai ter um processo formando aldeído, se o processo não vai formar nada, não reage, ou se vai até a formação de um ácido, tá bom? Mais para frente. Fenol. Fenol também tem como marca um grupo de hidroxila, só que aí a hidroxila é ligada ao anel benzênico, tá? Ou uma cadeia aromática, beleza? Como é que seria a nomenclatura? Qual que é aquela que tem o selinho e o PAC? Seria a primeira que eu botei aí, tá? Que você vai pegar os radicais e vai colocar fenol do lado. Então, por exemplo, como é que se chama esse composto aqui? Você pode chamar de fenol, simplesmente. Ácido fenólico também é um outro que aparece. Essa questão do ácido fenólico, chama esse troço de ácido, não é que isso aí é um ácido. É que acreditava-se que esse hidrogênio da hidroxila aí tinha capacidade de ionização. E aí, na hora de ionizar, liberava o H+, no meio, o H+ é ácido. Então, acreditava-se que isso era possível. Mas, no caso, não é, né? Então, a gente pode chamar isso de fenol, tá? E outra maneira seria você, basicamente, encarar tudo que tivesse pendurado ao anel benzênico como radical e o anel benzênico como a cadeia principal. Então, esse composto seria como? Hidroxi, seria o radical, e a cadeia principal. Então, hidroxibenzeno, tá bom? Mais uma função orgânica que apresenta hidroxila como característica. Só que agora a gente tem que pensar que ela está ligada a um carbono insaturado que não é aromático, tá? Olha à direita aí na imagem para não confundir, tá? A nomenclatura ficaria sendo a mesma dos álcoois. E aí, como a gente vai ter a insaturação ali, a gente só vai trocar por "en", ao invés de usar o "an". Então, por exemplo, se esse composto aí tivesse só 2 carbonos, ele seria o etenol, tudo bem? E os enóis, eles são compostos instáveis, né? Mais para frente, na próxima aula, eu vou comentar isso com vocês, numa questão de isomeria, que esse composto, ele, por não ser estável, ele se reorganiza e forma outro, tá?
No caso, o composto formado aí seria um aldeído, tá? Que vai ser a próxima função que nós veremos. O aldeído é um grupo que é uma função orgânica que apresenta o grupo carbonila conectado na cadeia pela ponta, né, na extremidade da cadeia. E aí a gente veria isso como? O carbonilo ligado ao carbono primário, tá? A nomenclatura ficaria como número de carbonos, o prefixo disso daí, o termo que representa se tiver insaturação na cadeia e al no final. Então, se eu pegasse um aldeído de um carbono, ele chamaria met, al, metanal. Tá? Se tivesse 3, prop, al. Pensando que não tem insaturação, tá bom? E como é uma função de ponta, o aldeído, por que eu falo de ponta? Porque é um carbonila conectado na extremidade da cadeia. Então, se você imaginar a cadeia, está na extremidade. Necessariamente, esse carbono que tem a carbonila vai ganhar prioridade e vai ter que ser o carbono 1. Diferentemente da cetona, que é a próxima que eu vou mostrar para vocês. Tá? Esse composto que eu marquei para vocês aí é o metanal, tudo bem? Também chamado de formaldeído, que é usado bastante em indústrias de cabeleireiro, sabe? Para alisamento de cabelo. O problema é o seguinte, ele alisa o cabelo porque ele destrói a estrutura do cabelo. Então, o fio fica esticado. O fio fica meio bambo, frouxo, tá? Nesse aspecto. Basicamente, como se você pegasse um fio de macarrão e cozinhasse. Ele fica sem estrutura, tá? Tô vendo. Tô gravando aula aqui, mano. E aí, esse composto é tóxico, né? Ele agride mucosa e é extremamente irritante pro organismo. Então, ele foi abolido dessa área de cabeleireiro aí porque faz mal pro corpo, tá? Cetona é o próximo. E aí é aquilo que eu queria falar para vocês, que tem o grupo carbonila ligado no meio da cadeia. E como está ligado no meio da cadeia, o carbono que recebe a carbonila está ligado a um carbono à esquerda e à direita. Então, necessariamente, é um carbono secundário. E aí, como já esgotaram as possibilidades de ligação do carbono, não tem como classificar de outra maneira, como é no álcool, né? Que aí a gente teria primário, secundário, terciário. Então, só tem esse jeito. E a nomenclatura das cetonas vai ser terminando com ona. Do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Então, o número de carbonos, se tem saturação, você vai dizer aonde que está, e o ona, no final. E aí, nesse caso, você tem que numerar para o caso de... Porque não é de ponta, né? Então, você tem que deixar sempre a função orgânica no menor carbono possível, tá? Então, você vai numerar da maneira que deixar o mais próximo da ponta, o carbono da carbonila, tá? E aí, eu coloco aqui para vocês dois compostos que a gente vai ter... Não vai precisar numerar, que vão ser a propanona, que é da direita, porque ela é simétrica, e só tem uma possibilidade de você colocar carbonila aí, que colocar no carbono do meio. Se colocar nas duas pontas, vai ser um aldeído. E a butanona, que é da esquerda, que é uma cetona que tem 4 carbonos na cadeia. E aí, de novo, você não pode colocar nas pontas, você só tem 2 para colocar. E aí, se você colocar na da esquerda, vai ser igual de colocar na direita, que vai ser no carbono 2, de qualquer forma. Tá? Uma cetona bastante conhecida seria a que eu deixei a fórmula aí, a propanona, que também é chamada de acetona, tá bom? É aquela que se usa como se fosse solvente orgânico para tirar esmalte de unha, tá? Próxima função orgânica seria o éter. É um composto que tem oxigênio no meio da cadeia, tá? E aí entra a questão do heteroátomo. A nomenclatura dele vai na linha de que o oxigênio no meio da cadeia separa a cadeia em 2. Uma esquerda e uma direita.
E aí a nomenclatura vai ser você pegar o número de carbonos radical menor, grudar no oxi, e depois colocar o número de carbonos do radical maior com ano. Então, como é que ficaria esse composto, por exemplo, que eu marquei para vocês? Qual que é a menor cadeia? É a da direita, tudo bem? Tem 2 carbonos. A da esquerda tem 3, tá? Então, ficaria et, de etil, etoxi, e aí esse composto aqui, ó, que é de 3 carbonos, que está ligado pela metade dele, nem pelo meio. Ficaria sendo propano, isopropano, tá bom? Então, etoxi, isopropano. Ficaria o nome desse composto. E aí eu saliento aqui 2 compostos, né? Um seria um éter cíclico, que no caso seria até a glicose, tudo bem? Se você for pensar do ponto de vista puramente químico, a glicose, da forma cíclica, faz um éter, tá? Porque tem o O no meio da cadeia carbônica. E o éter que comumente se chama éter, que é o nome comercial dele, seria o etoxietano, ou uma outra maneira de você nomear isso daí, você bota a palavra éter e fala o que sobrou. Então, sobrou etil de um lado, etil de outro, éter dietílico, entendeu? Seria outra maneira de você colocar a nomenclatura. Nesse caso aqui, ó, do composto ali de cima, o etoxi-isopropano. Como você nomearia isso daí, segundo essa nomenclatura? Ficaria éter etílico isopropílico, tá? Próxima, a gente teria o ácido carboxílico, que ele é marcado pela presença de um grupo carboxila, que é o COOH, tá? E a nomenclatura dele seria ácido, número de carbonos, se tiver em saturação você coloca, ióico. Então, vamos pensar em alguns compostos aqui. A gente teria o ácido da formiguinha aqui, ácido metanóico, ou ácido fórmico, em homenagem ao bichinho. Bichinho maldito, velho. Já tomaram picada dessa formiga? Horrível, horrível, arde. Parece que tá queimando a pele. Sem querer, eu tava brincando de esconde-esconde uma vez e me escondi num terreno lá e eu não vi, mas eu tava com o pé em cima de um formigueiro, isso daí. Ave Maria, mano. Ainda bem que eu estava com o pé direito lá. Imagina se fosse com os 2 pés, a merda que tava dando. Pois então, é um composto que só tem um carbono e uma carboxila, tá? E aí a gente tem o próximo, que seria o do vinagre, tá bom? Que seria essa aqui que eu botei à direita. Seria o ácido etanóico. Ou, se vocês preferirem, ácido acético, tá? Só que o ácido acético do vinagre está bem diluído, tá bom? Extremamente diluído, senão ia causar distúrbios gastrointestinais, né? Que ele é tóxico também, em altas quantidades. E aí eu coloco mais alguns ácidos para vocês aí, ácidos orgânicos, né? Que eles estão bastante presentes. Aqui à esquerda a gente tem o ácido acetil salicílico, que é utilizado como antiagregante plaquetário. É aquele que as vós falam que afina o sangue, sabe? Então, é esse daqui. Aqui no meio a gente vai ter o ácido lático, que é o ácido produzido no seu músculo durante exercício físico, tá? E esse ácido lático, depois, ele vai ser encaminhado para corrente, para tirar da musculatura, porque ele é como se fosse um irritante ali, tá? Ácido, ele tem que ser... o corpo tem que se livrar deles, tá? Outra coisa aqui que tem bastante ácido é no ciclo de Krebs. Seria a continuação da respiração celular por uma via aeróbica, tá? Porque na via anaeróbia, o destino final é o ácido lático, o nosso corpo, né?
E olha quantos ácidos a gente tem aqui. Oxalacetato. Isso daqui é o ânion que veio da ionização do ácido em água. Então, ó, oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinato, succinil também, fumarato, malato, são todos ácidos, todos. Então, tipo, olha onde tem esses ácidos aí. É extremamente importante para o organismo. E aí a gente vai para mais uma, que a gente vai ter que saber, né? Que no caso vai ser a amina, que ela é caracterizada pela presença de um grupo amino, que é o NH2 ou NH ou N, dependendo de quantos carbonos estiverem ligados ao N. Se tiver só ligado um, NH2. Se tiverem dois, NH. E se tiverem três, só N. Tá? A nomenclatura é bem simplesinha. Vai ter um radical e a amina do lado. Então, se for uma amina que tenha um carbono, ficaria metanoamina. Tudo bem? Se fosse 2, etanoamina. E aí, dependendo da vogal que terminar, você consegue juntar. Então, ficaria metanamina, etanamina, entenderam? Mas se você colocar, por exemplo, etanoamina, não estaria errado. Seria um etano ligado a uma amina. E aí, aqui, a gente teria a classificação das aminas com base na quantidade de carbonos ligados a ela. Né? Se fosse um carbono, amina primária. 2, secundária. 3, terciária. E aí a gente vai para o finalzinho, né? Que é a função orgânica de haletos, tudo bem? Que são marcados pela presença de um halogênio. Como é que ficaria a nomenclatura? Ficaria sendo o número de halogênios que a gente tem. Se for um só, a gente não escreve mono, tá bom? A gente simplesmente bota o nome do halogênio, que é o segundo que a gente vai colocar. E aí, cadê a principal? Então, como é que ficaria a nomenclatura desses compostos abaixo aí que eu coloquei? Se vocês olharem para a fórmula ali, a gente vai ter um metano com cloro colocado na ponta. Que, na verdade, só tem ponta no metano, né? Como é que ficaria a nomenclatura? Cloro, etano. Você não indica a posição do halogênio porque só tem uma posição possível, que é no carbono 1. Se você colocar na outra ponta, aquela ponta passa a ser a ponta do carbono 1. Tudo bem? Outro modo de você escrever é fingindo que isso daqui é um ânion. Então, ficaria sendo um cloreto de um radical de etil. Cloreto de etila. Tudo bem? E aí, quem que sobrou aqui? Sobrou triclorometano. Por que tricloro? Porque tem 3 cloros no metano. E vocês também podem chamar o clorofórmio. Isso aí, clorofórmio, porque é o nome próprio desse composto. E é um composto que tem propriedades sedativas, embora não seja muito utilizado. E também causa danos. Né? À direita, a gente tem o tetraclorometano. Por quê? Porque tem 4 cloros ligados ao metano. E a gente também pode chamar de tetracloreto de carbono, da mesma maneira que a gente fez com o composto inicial ali, tá? E esse composto aqui, ele é um composto bastante importante, principalmente na questão da botânica, tá? Esse aqui, pensa só, olha que legal. Tem um cloro, vê que ele é meio simétricozinho, né? Ele tem um cloro ligado no anel benzênico dos dois lados, que está ligado depois num 2, etil. Então, olha que louco. Dicloro, difenil, porque só o anel benzênico conectado, a gente chama de fenil. Se tiver um carbono ali colocado a mais, a gente chama de benzil, tudo bem? Eu desenho no final da explicação aqui. Então, ó, dicloro, difenil, aí, ó, 3 cloros, tricloro, etano. Olha que legal. A gente vai ter o cloro ligado ao anel aromático. Vou botar a bolinha aqui, ó, viu?
que está ligado no metano. Olha lá. Ó, cloro, cloro, cloro. O que eu sei que é etano? Porque tem um carbono nesse vértice e nesse vértice. Tá bom? Ó. Quando a gente tem só o... Opa. Só o anel aromático fazendo ligação, ó, pensa só nisso daqui, ó. A gente chama isso de fenil. Na hora que a gente tiver isso daqui, ó, a gente vai pensar em benzil. Por quê? Daí vai ter esse carbono aqui, ó. Tá vendo? Se tiver ligado nessa ponta aqui, isso aqui for uma ligação, tá vendo? Isso aqui é uma ligação, tá? Essa ligação com uma outra cadeia, mano, acho que tá na época desses bichos estranhos aqui, velho. Puta, arranquei a asa dele. Siriri, mano, aquela aleluia, sei lá como é que você chama. Os troços fica dando rasante no ouvido, é terrível. Se você pegar só aqui, ó, você vai chamar de benzil. Se você tiver uma parte ligante sendo só o anel aromático, você vai chamar de fenil, tá? Então, ó, dicloro, difenil, tricloretano, DDT. É um agente herbicida muito potente, né? É o famoso mata-mato, matador de eudicotiledônia, que geralmente aqueles matinhos que crescem lá são eudicotiledôneos, tá bom? E aí aqui, basicamente, tem mais uma para falar, que é a da nitrila, que é, mano, muito simplesinho e basicamente é um C-tripla-N ligado em alguma coisa, né? A gente também pode chamar isso de cianatos, justamente pela presença do C ligado com N, tá? O cianeto, por exemplo, ele é o HCN, né? O cianeto é só o CN-, né? Mas ao ligar com H, ele forma o ácido cianídrico. Então, isso aí se pode chamar de cianeto também, viu? Às vezes. Então, ó, como é que fica a nomenclatura dele? Seria o composto ligado a ele com nitrila do lado. Então, tem um etano ligado com uma nitrila. Então, ficaria etano-nitrila. Ah, esse daqui, quem que é? Lembra do N? O N é o butano, viu? Butano ligado com C-tripla-N, butano-nitrila. Ah, mas se fosse, ó, olha lá aquilo que eu falei para vocês. Um radical benzil ligado com uma nitrila. Benzonitrila. Não tem como ter um fenonitrila, porque esse C aqui só pode fazer mais uma ligação, né? Então, não tem essa possibilidade. Mas, ó, benzonitrila, tá bom? E aí, a nossa aula acaba aqui, né? O cachorro, eu vou dar um salve. Olha o cachorro aqui. É o espicho. O cachorro vai dar um salve no final da aula aqui. E a gente se vê na próxima aula. Demorou, moçada? Então, falou aí, qualquer dúvida. Puxa, o cachorro batendo no teclado aqui, mano, tá escalando. Qualquer dúvida, a gente se vê, beleza? Só mandar mensagem.